Boa tarde com Jesus. Que Deus abençoe cada filhos e filhas de Deus que irão neste momento estarmos acompanhando através desta live, né? Teve um probleminha com outra gravação, mas a gente, pela graça de Deus, retomamos e estamos aqui novamente para anunciar mais uma vez que Deus é bom, Deus é maravilhoso e o diabo não presta, né? Está sempre tentando fazer tudo para impedir a obra de Deus, mas ele é um derrotado. Nós somos vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém, meu irmão, minha irmã? Peço permissão para que esta mensagem chegue aos seus lares, né? Entre em suas casas, em seus corações, e que Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha fazer a diferença em cada vida de cada irmão, cada irmã, neste momento que irão nos acompanhar nesta live, esta mensagem. Que Deus, pela sua infinita graça, venha fazer resplandecer a luz do Evangelho de Cristo em cada coração, em cada ser, neste momento, onde queremos estar, meu irmão, minha irmã, meditando com a mensagem, o tema, o sinal. Toda era Deus tratou com seu povo através de um profeta. E queremos também meditar a respeito disso, que nesta última era, a era de Laodiceia, Deus tem enviado um mensageiro, chamado William Marion Branham, profeta da era. Não podemos negar. Não podemos. Isto é luz. Deus diz que certamente o Senhor Jeová, está ali em Amós, capítulo 3, verso 7, o Senhor diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Então Deus nunca vai julgar uma nação, nunca julgou uma nação e nunca julgou um ser humano, um homem, sem antes enviar advertência. E foi assim também, cada era ele tem enviado mensageiro, ele tem enviado a revelação através dos mensageiros, que são segredos de Deus. Algo que está oculto para o sistema humano, seja o sistema religioso. Nós queremos anunciar um profeta para você, meu irmão, minha irmã, que não teve barreira. Ele não teve barreira, ele nunca julgou ninguém. Muitos interpretam: vocês falam tanto mal dos irmãos, das igrejas. Não, nós não falamos mal de irmão nenhum. Nós amamos todos em Cristo Jesus, dependente da sua religião. Se é católico, se é presbiteriano, se é adventista, se é batista, se é metodista, nós o amamos, cada um em Cristo Jesus. Como nosso profeta também tem ensinado, são mandamentos do Senhor, e o profeta de Deus tem nos ensinado isto. Fora disto não é mensagem, não é o amor de Deus. O profeta chega a dizer na mensagem Almas em Prisão, almas aprisionadas, que ninguém pode matar um ministério. Veja aí, meu irmão, minha irmã, ninguém pode matar um ministério. Ele veio trazer a luz da palavra, e sabemos que tem homens de Deus que estão levando, mantendo esse ministério. Você pode muitas vezes até conseguir calar o homem, mas você jamais vai matar o ministério. O ministério acompanha daqui desta terra para a eternidade. E o ministério do profeta da era, dado por Deus, ele veio para nos trazer a luz da palavra. Aleluias. O anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, onde o Senhor diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Aleluias. Ou seja, isso que nós iremos estar aqui, meu irmão, lendo, meditando, são revelação que é segredo de Deus, que Deus enviou para o seu povo através do profeta. Deus enche o profeta de revelação, Deus derrama sobre o mensageiro a revelação, e ele derrama isso sobre a igreja de Cristo. É isto que nós queremos passar para você. Nós queremos, meu irmão, minha irmã, estar meditando no livro de Êxodo, no seu capítulo 12, no versículo 13 ao 14, também, aonde diz assim: e aquele
sangue vos será por sinal. Veja aí. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vocês, por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Os celebrareis por estatuto perpétuo. Glórias a Deus. Então esta mensagem, meu irmão, minha irmã, é para nós, não foi só para aqueles dias. Nós sabemos que as Escrituras são sombra das coisas futuras. Moisés também foi ali um revolucionário que foi enviado no Egito, né? Revolucionou aquilo. Deus, através de um homem, Deus faz grandes coisas. Deus sempre tratou com um profeta. Não foi o homem. Cada era, cada época, Deus levantou um homem e através daquele homem Deus fez coisas. Veja você, José, naquela época não havia governador no Egito, e Deus ali levantou ali um cargo para ele, um ofício, e colocou ele lá como governador, um homem ali que outrora ninguém dava nada por ele, era rejeitado pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Que culpa ele tinha? Era um homem ali que estava cheio dos dons de Deus, da revelação. Por ele ter revelação, por ele ter aquele presente, aquela dádiva que Deus tem posto sobre ele, ele foi perseguido, foi rejeitado. Outro ali que tipificava Cristo também, foi vendido por seus irmãos, por 30 moedas de prata, lançado no poço, e dali foi para o Egito. Mas lá Deus o honrou, porque em tudo aquilo estava a mão de Deus. Deus o levantou como governador do Egito. Amém? E naquela época não havia governadores no Egito. Então o que nós queremos trazer essa tarde, meu irmão, Deus tem nos enviado a mensagem da hora. Nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. Isto aqui é a Bíblia com a mensagem, é um rifle, meu irmão. É um rifle, aqui está a luneta, o alvo, como diz o profeta, apontando, né? A mensagem apontando para o alvo que é Cristo. O profeta, ele não veio restaurar, ele veio revelar o que havia se perdido. Houve muitos restauradores, mas o que eles fizeram? Eles não restauraram, né? Não trouxeram o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo, não trouxeram uma santa ceia bíblica, que é o vinho tinto, o pão asmo, um pão sem fermento. Hoje as pessoas cantam no sistema religioso, meu irmão, não tenho nada contra ninguém, nós pregamos uma mensagem que o profeta da era também veio trazer, uma mensagem contra o sistema religioso, que por trás disso é diabo. Contra o sistema, não contra as pessoas, não contra os irmãos. Lá nós o amamos em Cristo, mas o ensinamento, que a Bíblia diz, chegará dias que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, que enganarão a muitos, se possível, até os escolhidos, mas os escolhidos jamais serão enganados. E o apóstolo Paulo chega a dizer também que a letra mata, mas o espírito é que vivifica. Ou seja, teologia, meu irmão, tudo estudo, teologia, essas coisas não salva ninguém. Os teólogos foram os primeiros a crucificar o Senhor Jesus, os primeiros que estavam lá a levar ele para a cruz, para o Calvário. Então o ensinamento do homem, tudo que está fora da palavra de Deus, é ensinamento diabólico. Então o mensageiro nunca foi contra um irmão ou contra alguém, seja qual for a igreja. Não, ele nunca houve barreira. O profeta não teve isto, não teve. Ele amou todos, ele teve com todos, ele ia nas igrejas, ele pregava, ele levava a mensagem, mas nunca condenou ninguém. Ele amou todos, como Cristo amou. Ao contrário, ele sofria. Eu não me lembro a mensagem que fala que tinha vezes que o irmão Brando, ele chegava nos lugares, pregadores se arrodeavam dele, abraçavam, davam tapa nas suas costas. Mas o Espírito Santo de Deus nele revelava os corações daqueles pregadores. Ali havia inveja, ódio, passavam-se por amigos, irmãos, mas não eram. Mas ele nunca os julgou, ele sentia uma grande, uma profunda tristeza, e ele orava por eles. Então por isso que nós não devemos, nós não estamos aqui para julgar ninguém, meu irmão.
Eu preciso tanto do céu como cada irmão, cada irmã. Mas nós levamos uma mensagem contra o sistema religioso. É o sistema, o ensinamento humano, o ensinamento do homem. Porque não é palavra. O apóstolo Paulo chega a dizer, ali em Gálatas capítulo 1, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não aprendi por homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versos 8. E ele diz ainda mais, e faço-vos saber, irmãos, se algum homem ou alguém pregar outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema. Alguém pregar outro evangelho, ao contrário das escrituras, seja anátema. Que é anátema? Até um anjo chegou a dizer, ou se algum homem ou alguém, um anjo descer do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tem posto, que já vos tenho dito, seja anátema. Ele chega a dizer outra hora que faço-vos saber, irmãos, que o que eu ensinei, eu aprendi com Cristo. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Meu irmão, minha irmã, veja aí. E você não vai encontrar nas Escrituras batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz, ide por todo mundo, ou seja, indo por todo mundo, ensinando todas as criaturas que estamos fazendo. O mensageiro veio trazer também, trazer até você, ao teu conhecimento, o batismo correto. São Mateus 28, capítulo 28, versículos 18 e 19. Ide por todo mundo, ou seja, indo por todo mundo, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem um Pai, você tem um Filho, mas o nome do Pai não é Pai, o nome do Filho não é Filho. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo ser ungido. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, verso 38, compungiram-se em seus corações na descida do Espírito Santo ali, e compungiram e perguntaram a Pedro e aos demais, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Pai e do Espírito Santo? Não, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, a promessa que está no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Que nos últimos dias derramarei eu sobre o meu espírito, vossos filhos sonharão, vossos velhos terão visões. Ali deu-se início a isto, o cumprimento da ordem, São Mateus 28, versos 19 e 18. E São Lucas estava ali, Mateus, se Pedro tivesse errado, eles iriam repreender. Peraí, Pedro, o Senhor Jesus falou que é para nós batizarmos no Pai, Filho e Espírito Santo. Não, por que eles não foram contra Pedro? Porque eles sabiam, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele disse, e o Espírito Santo os guiará em toda a verdade. O Espírito Santo desceu sobre eles, estavam ali, então eles receberam a revelação que o nome do Pai é Senhor, que o nome do Filho é Jesus, que o nome do Espírito Santo é Cristo, ser ungido. Três santos testemunhos, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus. Isaías 43, versos 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová. Veja aí, meu irmão. E o meu servo a quem escolhi, quem é meu servo? O Senhor Jesus, para que o saibais, me criais e entendais que eu sou mesmo. Deus falando que eu sou mesmo. Que antes de mim Deus nenhum se fez carne, e depois de mim nenhum outro haverá. Ou seja, o próprio Deus profetizando a sua vinda, muitos tempos depois, quando ele desceu na forma de Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. E ali ele vem em São João 1, verso 17. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, isso o fez conhecer. Aleluia. E outra hora ele diz também, eu e o Pai somos um. São João 10, versos 30. Eu e o Pai somos um. Para Filipe ele diz a mesma coisa, em São João 14, Senhor, mostra-nos o caminho que nos basta. Ele diz, eu estou há tanto tempo convosco, Felipe, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz, tu mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Creio menos pelas obras que as faço. Porque não sou eu quem as faz, mas o Pai que está em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um. Ele nunca foi a segunda nem a terceira pessoa da Trindade, como o sistema ensina. Por isso que diz, o sistema é diabólico. Então nós não pregamos uma mensagem, nós não pregamos contra as pessoas, mas contra o sistema religioso que está levando multidões à morte como dever de um cristão. Você está ali, meu irmão, vamos supor, você está numa cachoeira, você está num rio pescando, aí você está vendo aquele barco descendo lá na frente, você sabendo que tem um precipício, que eles vão cair, vão morrer.
como um cristão, um servo de Deus, tendo amor em seu coração, é seu dever, sua obrigação de gritar, clamar, desperte, volte, vocês vão morrer, volte. Lá na frente há um precipício e é nosso dever clamar, levar o evangelho, a palavra no fundamento apostólico. Como o anjo de Deus veio trazer a nós a luz da palavra, o profeta de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Aleluia, Deus diz ali que ele viria restaurar os corações dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É o que o profeta de Deus veio trazer, converter nossos corações ao fundamento apostólico, a Santa Ceia Bíblica, o vinho tinto, o pão asmo sem fermento, que o fermento aponta para o pecado, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim, o vinho tinto que é puro apontando para o corpo de Cristo, não que seja o sangue, mas apontando para o sangue de Cristo. Não é suco de uva não, meu irmão, minha irmã, não é pão de padaria, é pão asmo sem fermento. Isso é Bíblia, é luz para o nosso entendimento. Entenda, por graça, aleluias, é o que estamos tentando passar para você. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Aí você ouve no sistema afora, as pessoas cantam, pois um vinho vem cear, o mestre chama, vem cear. Pois um vinho sem mistura ele dá. Mas na hora de cear, na hora de dar a ceia, lá vem o suco da uva, um suco doce, como se Jesus tivesse diabetes. Nunca, está errado. Um suco de uva já não é o vinho, já tirou das escrituras. Um pão de padaria com fermento já tirou as escrituras. Após a ceia, cingiu-se com a toalha e lavou os pés uns aos outros e disse: eu sendo o Senhor fiz isto, façais vós também. Porque eu vos dou exemplo, porque não é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se eu fiz, façais vós também. Se souber dessas coisas e as fizerdes, bem-aventurados sois vós. E se não fizerdes, não tem parte comigo. Está ali em São João, pegue São João, livro São João capítulo 3, versos 14 em diante, até o 12, você vai ler ali, meu irmão, minha irmã, que é Bíblia. Muito falar, mas foi essa caridade. Não, foi mandamento e ordem, porque ele disse: se não fizer, não tem parte comigo. Então a Santa Ceia Bíblica, sem o vinho tinto, sem o pão asmo, sem o lava-pés, é uma Santa Ceia incompleta e antibíblica, porque não está enquadrada nas Escrituras. Amém? Então queremos levar até você, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entender essas coisas. Queremos meditar aqui na mensagem, a palavra falada, onde diz assim, página 34, no parágrafo 248 e diante. O profeta de Deus chega a dizer assim: e Deus está movendo sua igreja e mostrou tudo. Nós temos guardado o Cordeiro por muito tempo, observando, vendo o que ele está fazendo, observando sua natureza. E tudo, porém agora o sinal tem que ser publicado. Veja aí, meu irmão. Porém agora o sinal tem que ser publicado. Glórias a Deus. Essa é a única coisa. Aquele que não nascer do Espírito e da água, de modo algum entrará. Devemos amar uns aos outros. Veja aí, aquele que não nasceu do Espírito e da água, de modo algum entrará. Devemos amar uns aos outros. Os crentes devem se separar do mundo. Não façam pouco caso disso. Veja, meu irmão, os crentes devem se separar do mundo. Não façam pouco caso disso. E é hora de parar de se irritarem uns com os outros. Isto é revelação. Como é bom ter profeta, irmão. Isto aqui que é uma mensagem para nos preparar para o rápido, para encontrar com o Senhor nos ares, para ir fazer morada no céu, aonde Ele tem preparado. Eis que vou vos preparar, mas eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, sejais vós também. E é hora de parar de se irritarem um com o outro. Creiam na mensagem,
Creiam na mensagem, meu irmão, minha irmã. Creiam na mensagem. Creiam na mensagem da Bíblia. Creiam em Jesus Cristo. E ame, e honre, e respeite um ao outro. E ame, honre e respeite um ao outro. Homens, respeitem suas esposas, respeitem seus lares, unam o seu lar, porque recordem, este cordeiro era para o lar, não só para para todo o lar. Também tinha que ser trazido, tudo tinha que ser trazido para dentro. Amém? Devemos amar uns aos outros. E os crentes devem se separar do mundo. Veja aí, meu irmão. E os crentes devem se separar do mundo. Note, eles não se reuniram somente para falar acerca da mensagem. Eles se reuniram para aplicar o sangue, para aplicar o sinal. Então nós queremos este momento, meu irmão, reunirmos para aplicar o sangue sobre nós, para aplicar o sinal. E você sabe qual que é o sinal hoje? É a mensagem da hora. É o Espírito Santo sobre cada cristão, sobre a igreja de Cristo. Este é o sinal, a mensagem, a revelação da hora. Isso é o que você deve que fazer, pastor. Todos. Somos todos batizados no corpo de Jesus Cristo. Todos creem de todo o coração, vem. Ele não era responsável por ninguém que não estivesse debaixo do sinal. Hoje também, meu irmão, Deus não é e não será responsável por ninguém que não estiver debaixo do sinal. Hoje o sinal é a mensagem da hora. O mensageiro da era vem trazer, como lemos antes, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ser revelado o segredo aos teus servos, aos profetas. E é Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, ali nós vemos que ele veio restaurar, ele veio trazer no fundamento apostólico, converter os corações dos pais aos filhos, coração dos filhos aos pais. O anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7. Este é o sinal para a nossa era, este é o sinal da hora. E Deus não tem obrigação. Somos todos batizados no corpo de Jesus Cristo. Todos creem de todo o coração, vem. E Ele não era responsável por ninguém que não estivesse debaixo do sinal. Deus também hoje, meu irmão, se nós não estivermos debaixo do sinal, não estivermos debaixo do sangue de Cristo, Ele não tem obrigação com nós. Ele não é responsável por nós. Quem estava falando, alguém diz, essa é uma onda curta. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus venha ter graça de nós, meu irmão, minha irmã. Agora aqui no parágrafo, página 36, parágrafo 265, o profeta de Deus diz assim, veja, qualquer pessoa que estivesse fora do sinal, Deus não era responsável. Deus não é responsável por quem está fora desta mensagem. Deus não é responsável por quem está fora desta palavra, porque a mensagem é a revelação das Escrituras, meu irmão. E o profeta de Deus, ele veio revelar, trazer revelação, trazer o povo de Deus à fé apostólica. Nós, na nossa época de hoje, nós representamos a igreja de Éfeso. Até a igreja de Éfeso, ali havia batismo em nome de São Jesus Cristo, ali havia a Santa Ceia Bíblica, o vinho tinto, o pão asmo, o lava-pés, a decência, a ordem da igreja, porque quando o apóstolo Paulo chegou na igreja, estava uma bagunça. Por isso que ele fala, quando ajuntardes para a ceia, respeitar isso porque é o corpo de Cristo. Não estão discernindo o corpo de Cristo. Se vocês querem se embriagar, veja aí que é vinho, não é suco não. Se vocês querem encher as barrigas, se vocês querem se embriagar, que se embriagam em casa, que comam em casa. Mas aqui tem que ter decência, tem que ter ordem. O apóstolo Paulo chegou ponhando a igreja em ordem, a igreja de Cristo. E ele vem e fala ali em Gálatas primeiro. Se alguém colocar outro evangelho além do que já vos tenho posto, seja anátema, maldito, excomungado, sem comunhão com Deus.
até mesmo o anjo que desce do céu anunciar outra coisa. E o anjo desta era, que é o profeta da era, o anjo de Malaquias capítulo 4, versículo 6, o anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7, ele veio fazer isso, nos trazer a luz da palavra no fundamento apostólico. Aleluias! Ele veio nos trazer a luz da palavra, a revelação. Porque tem que ter revelação, isso é segredo de Deus. Como Deus diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o qual tens anunciado aos seus servos, aos profetas. Então isso daqui, irmão, era segredo de Deus. Mas hoje já não é segredo, é revelação para o povo de Deus. É revelação para quem crê na mensagem. Revelação para quem crê nas Escrituras. Está escrito, Senhor, eu creio. Você vai e pontua com amém. Um cristão verdadeiro, ele pontua tudo que sai da palavra e pontua com amém. Senhor, está escrito, eu creio. Se o batismo é no Senhor Jesus Cristo, eu creio. Se a Santa Ceia Bíblica é vinho tinto com asma, eu creio. Se é o lava-pés, eu creio. Se o mensageiro é o profeta de Deus, eu creio. O meu irmão chega a dizer, faça um teste da Escritura, com a Bíblia, faça um teste da palavra. Vê aonde o irmão Brano errou. Em momento algum ele saiu fora da palavra. E o verdadeiro profeta de Deus, ele é guiado em toda a palavra, porque é o Espírito Santo que guia ele. E todo o tempo que ele esteve entre nós, que ele esteve aqui nessa terra, pregando a palavra, levando a mensagem, ele anunciou a palavra, nunca saiu fora das Escrituras. A mensagem, a revelação de Deus, era Cristo nele. Por isso que quando você está rejeitando o profeta da era, está rejeitando o mensageiro de Deus, você está rejeitando é o que está nele. É Cristo que estava no homem, Cristo que estava nele. E o ministério de Deus, quem defende é Deus quem defende o ministério, porque não é do homem, é de Deus. Por isso que diz, você nunca pode matar o ministério. O ministério continua, você pode matar o homem, você pode matar o pregador, você pode muitas vezes calar, mas o ministério você não cala, o ministério você não mata, porque vai um, vai vir outros. Deus levanta outros. Você cala um, Deus levanta outros. Então sempre vai ter os homens de Deus. Então esta é a mensagem, meu irmão. Que Deus te abençoe no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer a vontade não do homem, mas de Deus. Então nós somos e levamos uma mensagem contra o sistema religioso. Que o sistema não tem nada com Deus. Mas sabemos como a lua reflete a luz do sol. Cada cristão genuíno e verdadeiro reflete em si a revelação e a luz de Cristo. Então que Deus te abençoe nessa tarde, meu irmão, minha irmã, no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com fé no Filho de Deus, que é a fé que vence o mundo. E a mensagem que ouvintes acabam de receber é a mensagem do anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7. Que Deus te dê graça, meu irmão, que Deus te dê graça, minha irmã, e que Deus nos ajude a entender estas coisas que são revelação. O fim está próximo, Jesus está voltando, mas a sua palavra ainda está aqui, mas chegará um dia, como diz ali em Amós, capítulo 8, versos 11, muitos correrão de um lado para o outro, terão sede e fome, não sede de pão, não sede de água, mas de ouvir as palavras que saem da boca de Deus, e não irão encontrar. Então é tempo de nós estocarmos, armazenar a mensagem em nossos corações, armazenar a palavra em nossos corações, para que não falte mantimento. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Queremos finalizar com oração. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Sua palavra foi dita, Senhor, que ela possa penetrar no mais profundo de cada coração que creram, que ouviram, que o Senhor possa fazer uma obra. Se estão necessitados de uma cura, de uma libertação, de uma causa, que o Senhor entre em cena, Pai, porque a tua palavra diz que o clamor do povo de Deus traz Deus em cena. Então entre em cena na vida de cada filho e filhas de ti, Pai, que irão nos ouvir através desta transmissão, Pai. Leva a cura, leva a bênção, leva a luz, leva a revelação, guarde todo mal, todo perigo, visite os lares. Faça uma restauração em cada um, porque o Senhor conhece a mecânica e a dinâmica de cada ser humano e de cada coração.
nós entregamos em tuas mãos. Visite nossos irmãos, nossas irmãs, amigos, parentes e companheiros e todos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. E até a próxima gravação. Em nome de Jesus.